que exalta Deus como rei. Portanto, está claro que isso é o selo de Deus, é a marca de Deus, é o sinal de Deus, é o selo de Deus. Essa é a quer receber o selo da frente? Então começa a guardar o sábado agora. Compare com o ensino de 2000 anos de história da igreja. Isso que esse pregador, esta conferência, esse livro, esse mover está ensinando, compare com 2000 anos de história. Como? Paulo ensinou assim, Policarpo ensinou assim, Irineu ensinou assim, Crisóstomo ensinou assim, Agostinho ensinou assim, patrística. Agora vamos para pré-reforma. John Hus ensinou assim, Wycliffe ensinou assim, Savonarola ensinou assim. Compare, 2000 anos. Vamos agora, reforma. Lutero ensinou assim, Calvino ensinou assim, Zwinglio ensinou assim, Bullinger, Beza ensinou assim. Vamos para os pós-reforma, os puritanos. John Owen ensinou assim, Richard Sibbes ensinou assim. Você tem 2000 anos. Jonathan Edwards ensinou assim, Charles Haddon Spurgeon ensinou assim. Vamos um pouquinho mais agora, entrando na contemporaneidade. Dr. Martin Lloyd Jones ensinou assim. Compara, meu irmão. Então o cara vem com a nova revelação, uma doutrina, uma revelação, um ensino que 2000 anos de história não respaldam aquilo. Segundo teste, compare com os ensinos de igrejas e irmãos contemporâneos, saudáveis. Fulano está ensinando assim. Existe igreja bíblica hoje, pastor bíblico. Hoje, no nosso tempo, pergunta se eles estão ensinando assim. John MacArthur ensina assim, Paul Washer ensina assim, os pastores aqui do Brasil ensinam assim, os pentecostais bíblicos saudáveis ensinam assim. Não tem amparo na escritura. 2000 anos de história não respaldam o que está ensinando, e os crentes saudáveis contemporâneos também não concordam com ele. Heresia. Teste, meu irmão. Atos 17, 10, 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo, Silas, a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica. Por que os judeus de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Pastor Ival, sabe quem os bereanos submeteram a um teste? O apóstolo Paulo e Silas. Vamos ver se esse Paulo está pregando está certo. Vamos ver. E vocês não vão submeter a turma que está aí hoje? Teste, meu irmão. Agora, por que João usa o termo espírito? Filhinhos, amados, não deem crédito em todo espírito. Presta atenção, porque atrás de toda heresia está a mente do diabo. Sabe quem cria heresia? Não é o falso profeta, não é o herege, não. A heresia, o engano, nasce nos laboratórios do inferno, vem da mente do diabo. Por isso ele diz, não creia nos espíritos, porque quem propaga o engano são os falsos profetas, mas quem os inspiram é Satanás. Por isso ele usa assim, quem prega a verdade está sob o poder do Espírito Santo, e é o Espírito que nos influencia a verdade. Quem prega a mentira é o espírito do diabo que está por trás. É ele que faz isso. Vamos lá, vamos continuar. Agora, por que ele vai nos dar a razão de fazermos o exame? Provai os espíritos, se procedem de Deus, verso 1. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora.
Olha a ideia dele, porque nós temos, irmãos, que examinar. Veja só, João está dizendo assim: filhos, chegará um tempo que o engano vai estar em tão grande escala, que vai ter crescido tanto, que você terá que ter cuidado com o que come, com o que ouve, onde congrega, com o que lê. Por que eu tenho que pôr à prova os espíritos, João? Porque já muitos falsos profetas têm se levantado ao mundo, porque existe engano em toda parte, porque estão se levantando. Se João disse isso na época dele, imagine na nossa. Você não pode confiar em qualquer coisa, meu irmão. Eu não esqueci do problema não, ele vai ser resolvido em Jó. Num dia, capítulo 1, verso 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deixa eu explicar esse verso para vocês. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, você sabe que Satanás, ele era o querubim cobridor. O que significa isso? A luz de Deus, gente, é tão imensa, tão imensa, tão imensa, que mesmo anjos perfeitos não conseguem suportar a glória de Deus sem um filtro. Sabiam disso? Mesmo no universo sem pecado. Então havia um grupo de anjos chamados querubins, que eram anjos cobridores. Eles abriam as asas. Com duas asas eles abriam, outras eles cobriam o rosto. Para que eles abriam as asas? Deduz por quê? Quando a glória de Deus ia manifestar, os querubins abriam as asas, para a glória não ofuscar os outros. Olha o privilégio que Satanás tinha, Lúcifer na época. Ele era um anjo cobridor, um anjo querubim. Com duas asas ele cobria os olhos, e com a outra cobria. Agora Moisés, que depois do pecado viu Deus pelas costas, ficou com o rosto brilhando tanto, que o povo pediu Moisés para colocar um véu. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. E quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu o acesso aos outros mundos. Ele continuava indo. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu em pecado. Só a Terra comeu do fruto proibido. E nessa árvore Satanás tem acesso. E outra, mesmo hoje, embora ele não vá direto mais à presença de Deus, ele ficava durante um tempo indo à porta do santuário. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá, né? Ele foi expulso. Então ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou: vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Jesus falou assim, veio até a porta, falou assim: você não está arrependido. Eu vou conversar com o Pai. Mas voltou dizendo que era tarde para ele. Ele desceu irado, e foi onde ele fez Adão e Eva caírem em pecado. João dá outra dica para você fazer um teste: não creiais em todo espírito, antes provai, né? Não creiam, ou seja, não deem crédito em tudo que vocês veem. Em vez disso, provem, submetam um teste. Por que, João? Porque muitos falsos profetas se levantarão. Você vai andar num campo minado. Nossa, vi um vídeo tão bom. Prova. Nossa, me deram um livro, as primeiras páginas tão boas. Prova. Nossa, fui numa conferência, o louvor ali. Prova. Teste. Como? Tem amparo bíblico. Tem amparo de 2000 anos de história da igreja. Tem amparo de crentes e igrejas saudáveis, contemporâneos. Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz. Não é a cruz. Não é a cruz. Não é a criação. Não é o momento do dilúvio. Não é o nascimento de Jesus. Não é a ressurreição. Sim, pastor, não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na volta de Jesus, tudo estará definido. O que é isso? João está dizendo assim: todo pastor, pregador, ensino, doutrina, que negar uma verdade explicitamente exposta na Escritura é falso. E todo pregador, conferência, pastor, profeta, mover, que nega uma verdade
clara das Escrituras, um ponto central da nossa fé, é falso, não vem de Deus. É isso que ele está dizendo. Quando você ouvir alguém distorcer uma verdade claramente ensinada na Escritura, é falso. Quando você ouvir que o dízimo faz expiação pelo pecado, falso. Quando você ouvir que tem que dar o trízimo, falso. Se existisse só esse texto na Bíblia sobre o dízimo, ele já seria o suficiente para levar qualquer pessoa que teme a Deus a dizimar. Tá? Porque esse texto aqui, eu vou ler Malaquias 3, 8 e 9, e você vai perceber que a coisa é séria. Pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vou ler só o verso 8. Me diz uma coisa, se não dizimar e não ofertar a Deus era considerado roubo, dízimo é um princípio de ordem moral ou cerimonial? Só não vê quem não quer. Isso aqui é de ordem moral. Algo que é considerado roubo no passado não deixa de ser roubo no presente. Roubo é roubo, meu amigo. Independente da época, independente da história. Então, se no Antigo Testamento não dizimar é ato de ladrão, para Deus hoje, não dizimar, tendo conhecimento do assunto, é ladrão. Simples. Não precisa nem usar o verso 10. Basta os versos 8 e 9. Então, analise bem isso. Cuidado com essa teoria de alguns aí desinformados e tendenciosos que ficam dizendo que o dízimo era uma questão só do Antigo Testamento. Quando você ouvir que quem não dá o dízimo vai para o inferno, porque é ladrão, falso! É falso! Quando distorcerem claramente o texto, falso! E quando eles declararem, pregarem, ensinarem, apoiarem uma doutrina claramente ensinada pela Bíblia, um ponto central da fé, como justificação pela fé, sem obras, salvação pela graça, a mediação única de Jesus, quando o sacrifício substitutivo na cruz, esse é de Deus. Quantos estão entendendo? Diz amém. Então por que você está lá ainda?